Olá, meu nome é Luísa e eu vou apresentar o meu projeto do PIBIC do ciclo de 2023 a 2024 sobre compras socialmente responsáveis, uma revisão de literatura, realizado por mim, com apoio da FGV-AESP a partir de uma bolsa IC-CNPq e com apoio também da minha orientadora e professora Priscila de Souza Miguel. Sobre os conteúdos abordados nesta apresentação, vamos passar rapidamente pelo contexto e objetivo deste projeto, o referencial teórico, os métodos utilizados na pesquisa, os principais resultados e, por fim, a conclusão e os agradecimentos deste projeto. O campo de estudo deste projeto está situado dentro do tema de compras socialmente responsáveis. Dentro de um contexto de globalização, em que competitividade entre as organizações cresce cada vez mais, a sustentabilidade torna-se uma moeda de diversificação entre competidores, por ser, por exemplo, uma forma de melhoria da reputação da marca e de redução de riscos operacionais e legais. Desta forma, as compras socialmente responsáveis tornam-se uma vantagem competitiva para empresas e organizações dentro deste aspecto de diversificação de marca. E apesar do campo científico ter acompanhado este desenvolvimento dentro do campo, com pesquisas dentro da área de ESG e Triple Bottom Line, por exemplo, há limitações, em especial na área de estudos sociais. Tendo em mente, então, que há uma limitação na literatura acerca dos aspectos sociais da sustentabilidade em cadeias de suprimentos, notou-se uma necessidade de dar continuidade e atualizar o artigo realizado em 2015 por Zorzini. Assim, o objetivo desta pesquisa é a compreensão do estado da arte e desenvolvimento do campo acadêmico do tema de compras socialmente responsáveis nos últimos anos. Assim, a pergunta de pesquisa que pretende ser respondida ao longo desta pesquisa é: como as pesquisas feitas no campo de administração após o ano de 2013 desenvolveram sua compreensão de questão de compras socialmente responsáveis, tendo como foco as questões sociais, e quais são as lacunas de pesquisa que ainda se mantêm nesta área? Partindo para o referencial teórico, é necessário ressaltar que esta pesquisa utilizou como base o estudo e metodologia utilizado em 2015 na pesquisa de Socially Responsible Sourcing, Reviewing the Literature and its Use of Theory. Os autores apontam que a utilização de termos que se referem exclusivamente ao aspecto social de fornecimento não é algo comum na literatura. Eles definem que fornecimento sustentável é a gestão de todos os aspectos da fase inicial da cadeia de suprimentos com o objetivo de maximizar e potencializar a performance da Triple Bottom Line, que define que empresas devem, para além de serem lucrativas, serem responsáveis pelos aspectos ambientais, sociais e econômicos. E apesar de não haver um consenso claro da definição de compras socialmente responsáveis, os autores também a definem como a gestão integrada da cadeia de suprimentos, tendo como foco principal seguir a Agenda da Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentáveis, a GCSS. E de forma geral, os autores identificaram que há uma falta de estudos empíricos que tenham como foco claro em economias emergentes de uma perspectiva do fornecedor ou de uma multi-stakeholder. Partindo para os métodos aplicados nesta pesquisa, a abordagem que tivemos foi qualitativa, com elementos quantitativos no processo de análise, por tratar-se de uma interpretação e sintetização do desenvolvimento acadêmico sobre compras socialmente responsáveis a partir de uma revisão sistemática de literatura. Os elementos quantitativos entram na parte de processo de análise por ter sido aplicada uma série de filtros sobre os artigos que foram analisados. Quanto à estratégia de investigação, ela foi uma revisão sistemática de literatura baseada em 3 pesquisas diferentes: a de Durack, de 2017, Tomé, de 2016 e Tranfield, de 2013. O objetivo desse estudo é a atualização do estudo de Zorzini de 2015, compreendendo os avanços nesta área de estudo. Sobre a coleta de dados, foram coletados apenas artigos classificados como 4 estrelas, 4 ou 3 na lista ABS, presentes nas bases Web of Science ou Scopus, mas que tratassem unicamente sobre a relação entre organizações e fornecedores, dentro deste recorte de sustentabilidade social feito por Zorzini em 2015. Quanto à análise de dados, os artigos selecionados foram transferidos para uma base de Excel, onde foram levantadas as informações da distribuição das pesquisas ao longo dos anos de 2013 a 2014, que é o período que esta pesquisa aborda, e quais foram as revistas de divulgação dos artigos selecionados. E, finalmente, quantos deles abordavam sobre os temas levantados na análise de Zorzini de 2015.
Quanto ao método aplicado nesta pesquisa, foi uma combinação tanto da pesquisa e metodologia utilizada em 2015 por Zorzini, quanto o artigo realizado em 2016 por Tomé. Assim, a metodologia desta pesquisa foi dividida em 5 etapas, começando pela introdução, definição de objetivos e perguntas de pesquisa. A segunda etapa, que foi a definição do método de pesquisa, quais seriam as palavras-chave utilizadas nos filtros, fazendo coleta de artigos em bases de dados, que foram a Web of Science e a Scopus. Depois, realização dos filtros de pesquisas, então a eliminação de duplicatas, exclusão de artigos desnecessários e também a adição de artigos que forem considerados relevantes, assim como foi realizado no estudo de Zorzini. Em seguida, a análise quantitativa dos estudos. Depois, a apresentação dos resultados e identificação de lacunas da pesquisa. Finalmente, terminando com conclusões e resumos da pesquisa. Quando as palavras-chave utilizadas nos filtros foram os mesmos utilizados na pesquisa de Zorzini de 2015. Então, os filtros utilizados de palavras-chave foram socially responsible, ethical e sustainable, todos eles combinados com as palavras sourcing, procurement e purchasing. Outro ponto de atenção nessa pesquisa foi procurar pelos temas de contribuição apontados na pesquisa de Zorzini, que foram estratégia, transparência, cultura organizacional, performance e gestão de risco. Quanto aos principais resultados, esta etapa foi dividida entre 3 partes. A apuração inicial dos artigos a partir do filtro inicial, a leitura dos resumos e exclusão de artigos que não atendessem às condições pré-determinadas e principais reflexões que podem ser extraídas a partir dos artigos finais. Então, falando sobre a parte dos filtros dos artigos, feito inicialmente com as palavras-chave, nas bases de dados utilizadas, após aplicar as palavras-chave, conseguimos alcançar 66 mil artigos no Web of Science e no Scopus apenas 12 artigos. Após o filtro inicial, conseguimos alcançar 423 artigos no Web of Science, enquanto no Scopus chegamos apenas em 1. Eventualmente, desconsideramos o Scopus pelo filtro realizar em apenas um artigo, acabando não sendo uma quantidade, um número estatisticamente relevante para a gente poder analisar neste estudo. Aplicando o filtro secundário, que foi a leitura de cada um dos resumos dos artigos, o Web of Science acabou ficando com 61 artigos, que foi equivalente a 14% do total examinado de artigos. Assim, na imagem ao lado você consegue observar quais foram as revistas com a maior quantidade de artigos aprovados, trazendo destaque para a International Journal of Operations and Production Management, que teve 12 artigos aprovados nesta revista, o Journal of Business Ethics, 10 artigos, e, por fim, o Journal of Purchasing and Supply Management, que teve 8 artigos dos 61 aprovados dentro deste filtro. Dos principais insights que tiramos dos artigos selecionados após esses filtros, vemos 2 picos de publicações no período. Um em 2015, quando a quantidade aumenta em 4 vezes em comparação aos 2 anos anteriores, e em 2019, que houve aproximadamente 37% no aumento das publicações. É importante ressaltar que há uma certa constância na quantidade de publicações feitas a partir de 2015, que só a partir do ano de 2023 e 2024 começa a dar uma caída. Na tabela 3 você consegue observar as publicações ao longo do tempo pelas revistas acadêmicas, então como elas estão distribuídas. E quanto aos temas abordados e apontados por Zorzini na pesquisa de 2015, observamos que os temas de estratégia e performance foram os que tiveram maior destaque. Ambos encontramos 4 artigos referenciando esses termos. Em seguida, gestão de risco, que teve 3 artigos mencionando, e 2 artigos falando sobre cultura organizacional dentro do tema social. Entretanto, transparência, acabamos não identificando nenhum artigo que tratasse sobre esse tema. Quanto às conclusões finais, lembramos que o objetivo deste projeto era analisar o desenvolvimento e o estado da arte do campo acadêmico de compras socialmente responsáveis dentro da gestão de cadeia de suprimentos sustentáveis, que a principal contribuição que trazemos com esta pesquisa é que realmente há uma tendência observada lá no estudo de Zorzini de 2015, que foi esse aumento exponencial nas publicações dentro do tema de compras socialmente responsáveis a partir dos anos 2000,
Em 2010, que é a partir do momento que esta pesquisa entra, a gente segue vendo uma constância nas publicações, mas há ainda a necessidade de fazer um terceiro filtro de exclusão, analisando com maior profundidade sobre os termos abordados nas publicações para entender se realmente houve alguma expansão ou algum avanço dentro das áreas de pesquisa mesmo, para além das quantidades de publicações. Para finalizar essa apresentação, gostaria muito de agradecer profundamente a oportunidade oferecida pela Fundação Getúlio Vargas e a CNPq, mas especialmente a orientação e todo o apoio que veio da minha orientadora e professora Priscila, que o suporte foi essencial para poder realizar esse trabalho, foi um suporte que veio trabalhando esse último ano, então gostaria muito de agradecer todo o apoio e suporte que foi dado ao longo dessa pesquisa, que foi uma jornada e uma experiência muito incrível. Muito obrigada!